Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja a riqueza em nossas vidas. Graças a Deus estamos nesse domingo, né? E também ainda dentro da programação do mês regional de missões. Nós estamos dentro de um tema regional, né, que está aqui atrás. Grande e extensa é a obra, baseada em Neemias, capítulo 4, versículo 19. Nós estamos já chegando ao final, né, desta campanha muito abençoada. Nós estamos já desde o início de março tratando com o livro de Neemias. Né? Nós já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2, e hoje nós vamos chegar então no capítulo 3 do livro de Neemias, que já foram lidos os 5 primeiros versículos. E eu peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias para estarmos lendo alguns mais versículos para nós podermos nos familiarizar com o texto, né, e poder então refletir, extrair grandiosos ensinos para nossas vidas. E por isso, por conta da descrição que é feita no capítulo 3, o tema que vamos estar propondo para essa noite é a realização de uma grande e extensa obra de restauração. Convido os irmãos e os nossos amigos que porventura estejam também nos acompanhando, que nós façamos a leitura de alguns versículos no capítulo 3. Peço que nós venhamos a fazer a leitura primeiramente dos versos 13 a 15 e em seguida dos versos 28 até o verso 32. Neemias capítulo 3, do versos 13 a 15, diz assim: A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Agora vamos ler a partir do verso 28 ao 32. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Samaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o 6º filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa do servo do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. E entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Vamos estar mais uma vez orando ao Senhor para que Ele esteja falando conosco através do poder da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos louvores que aqui foram entoados. Que o Senhor receba, Senhor, como uma oferta dos nossos lábios. Que agora, Senhor, nesse momento, através da pregação da Tua palavra, o Senhor também esteja mais uma vez falando conosco e tocando em nossos corações. Que unicamente a Sua palavra e o poder do Teu Espírito Santo sejam nesse momento glorificados pelo Teu poder, Senhor. Que o Senhor esteja preparando os nossos corações para recebermos da grande bênção que o Senhor tem dado a nós, a bênção da restauração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que é uma narrativa.
E para a gente poder chegar ao capítulo 3 e poder compreender o capítulo 3, também é necessário a gente fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já temos visto desde o início de março, e nós podemos então observar no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Neemias. No capítulo 1, nós vamos ver que Neemias ele estava na cidade babilônica de Suzã, que era então a capital do Império Persa. E Neemias, estando nessa cidade, ele recebe informações sobre o grupo de judeus que foram exilados, que estavam voltando para a cidade de Jerusalém com o objetivo de reconstruir o templo e também os muros da cidade. Nós podemos ver isso no capítulo 1, e observando do verso 3 e 4, como Neemias diz isso. Neemias diz no verso 3 do capítulo 1, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então veja como Neemias ele fica angustiado por saber que seus compatriotas estavam sofrendo por causa da miséria e por conta dos muros que estavam em ruínas. Isso representava um motivo de vergonha para a nação de Israel. Então Neemias ele faz uma oração de arrependimento ao Deus dos céus, para que então ele providenciasse a reconstrução dos muros e então restabelecesse a aliança com o seu povo. Veja no capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Veja que Neemias era o copeiro do rei e desfrutava então ali de uma posição importante, de um cargo importante perante o rei. E chegando já no capítulo 2, nós vemos que após meses de oração, de Neemias estando constantemente orando ao Senhor, para que o Senhor atendesse, ele então tem uma oportunidade providencial perante o rei Artaxerxes. E Neemias então pede permissão para ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Veja capítulo 2, versos 3 a 5. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, com esse pedido ao rei, ele é então atendido, e o rei então concede a ele as condições materiais para que Neemias fosse a Jerusalém realizar uma grande e extensa obra de restauração dos muros de Jerusalém. Veja também ainda no capítulo 2, que nós vemos que Neemias chega a Jerusalém com a sua caravana, isso no ano de 445 anos antes de Cristo. E Neemias passa então uma noite verificando a situação daquela cidade, realizando um verdadeiro diagnóstico para poder dimensionar a tarefa que seria então executada. Capítulo 2, versos 12 e 13. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava.
De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então veja que Neemias chega a Jerusalém e percebe a tamanha miséria e assolação que estava a cidade de Jerusalém. Ele encontra os muros totalmente em ruínas. Esses escombros duravam 140 anos. Pois no ano de 586, Nabucodonosor, o então rei da Babilônia, invade Jerusalém, matando os judeus, levando os judeus cativos, saqueando o templo, destruindo o templo e também destruindo os muros. Então veja que Neemias faz um diagnóstico daquela situação, uma situação de miséria e de ruína. Mas Neemias, mesmo diante deste quadro, digamos assim, não oportuno, não animador, mas ele então anima o povo para trabalhar na reconstrução do muro de Jerusalém. Veja só os versos 17 e 18 ainda do capítulo 2. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então veja que Neemias anima o povo para enfrentar aquele quadro de miséria e de assolação e convida o povo a se dispor e reedificar os muros. E Neemias faz isso confiando na boa mão dos Deus dos céus. Então chegamos ao capítulo 3. E aqui temos então a narrativa, como disse no início. Essa narrativa mostra como se deu o trabalho do povo na reconstrução dos muros. Mas pelo fato de ser uma narrativa não significa que nós não tenhamos muitas coisas a aprender com o capítulo 3 do livro de Neemias. Ele nos dá grandes ensinamentos para a realização de uma grande e extensa obra de restauração. E nós queremos, querido, com esse capítulo 3 e a reflexão da noite de hoje, destacar essa grande liderança de Neemias. Como ele lidera o povo na construção dos muros de Jerusalém. Nós podemos perceber pelo capítulo 1 e o capítulo 2 que Neemias era um grande líder motivador. Mas não apenas isso. Neemias também era um líder muito habilidoso para realizar o trabalho necessário diante desta grande e extensa obra de reedificação dos muros da cidade de Jerusalém. Então, queridos, eu quero nessa noite considerar 4 atitudes da liderança de Neemias para a realização da reconstrução dos muros de Jerusalém. Quero ver essas 4 atitudes com base no capítulo 3. A primeira atitude de Neemias é que ele transformou a grande e extensa obra em metas atingíveis. A reconstrução do muro era uma grande e extensa obra. O muro de Jerusalém ele tinha em torno de 2,5 metros de largura e aproximadamente 4 quilômetros de extensão. Esta era uma obra penosa. Era uma obra também que seria demorada demais. 4 quilômetros de extensão. Para os trabalhadores braçais seria ainda mais penoso. Todo trabalhador ele tem as suas limitações físicas, tem as suas limitações intelectuais. E uma grande e extensa obra certamente traz também o esgotamento, que é inevitável. Porém, queridos, sabiamente, Neemias ele transforma essa grande e extensa obra em metas atingíveis.
Veja que o texto ele nos deixa entender que existiram aproximadamente 40 partes de trabalho. Se formos observar detalhadamente o capítulo 3, vamos ver 40 sessões de trabalhos representadas por chefes, digamos assim. Então veja como essa grande e extensa obra foi transformada em metas possíveis de ser alcançadas. As metas tornou o trabalho, digamos assim, menos penoso e menos demorado. A execução dessa forma tornou a construção em tão pouco tempo como foi realizada. A reconstrução dos muros durou cerca de 52 dias, menos de 2 meses de trabalho. Pensando em 4 quilômetros e 40 seções, nós podemos conjecturar que cada parte tinha aproximadamente 100 metros para cada equipe. Essa é uma meta possível de ser atingida em 52 dias. Então veja como nós temos muito a aprender com esse grande líder chamado Neemias. Como ele então organiza o trabalho diante dessa grande tarefa. Para lidar com os grandes desafios, é preciso transformá-lo em metas possíveis de se realizar. E veja que Neemias não faz apenas isso, de transformar aquela grande e extensa obra em um trabalho possível de se alcançar em tão pouco tempo. Mas ele também define muito bem as prioridades no meio daquela grande e extensa obra. Porque é fundamental para todo grande líder colocar as primeiras coisas primeiro. Veja que o texto já no início, no versículo 1, ele já vai apontando que a construção inicia a partir da porta das ovelhas, no verso 1, que o texto for lido. E diz assim o verso 1 do capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Veja como o texto mostra que a construção parte a partir da porta das ovelhas. Essa era a porta muito importante na muralha, porque essa era a porta que conduzia o povo ao templo. Essa também era a porta pela qual passava as ovelhas para serem levadas para o sacrifício. Veja como essa porta era tão importante, era a porta prioritária, porque era a porta que levava o povo ao culto ao Senhor. E é importante de destacar que a restauração não era meramente uma obra social, porém prioritariamente uma obra espiritual. E veja como ao longo de todo o capítulo 3, sempre as sessões do texto iniciam com a construção das portas, porque elas eram a prioridade na construção. Queridos, para a realização de uma grande e extensa obra de restauração, é preciso transformá-la em metas atingíveis e também elencar as prioridades. E como aplicação nesse primeiro ponto, podemos dizer que a grande e extensa obra da igreja é fazer Cristo ser conhecido. E dentro dessa grande e extensa obra, que é fazer Cristo ser conhecido, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho e fazer discípulos. Para isso, é importante que a igreja tenha metas possíveis de serem alcançadas. E veja como a igreja ela tem trabalhado em metas para alcançar esse grande objetivo de fazer Cristo conhecido. Nós temos na igreja as metas financeiras, temos metas de alcançar pessoas evangelizadas, temos metas de orar pelos campos missionários, nós temos metas de realizar as obras sociais, de treinar pessoas, metas de implantar a igreja, tudo com o objetivo de realizar a grande e extensa obra de fazer Cristo conhecido. E para isso é necessário transformar essa grande obra em metas atingíveis.
A segunda atitude de Neemias que nós queremos destacar nessa noite é que ele distribuiu o trabalho em equipes. Veja, para a realização de uma grande e extensa obra de restauração dos muros, Neemias, ele designa a tarefa para cada equipe. E todo o capítulo 3 é uma descrição disso, como nós podemos observar. Porque o capítulo 3 ele é uma grande lista de chefes de equipes que trabalharam na reconstrução daquele muro, das portas e suas respectivas seções, intervalos entre portas ou entre torres. Mas vejamos como Neemias consegue fazer habilmente essa distribuição do trabalho em equipes. Veja que Neemias ele consegue designar responsabilidades. Neemias designa responsabilidade para cada chefe de equipe. E o texto, quando vai se desenvolvendo, ele vai nos mostrando isso. Ele vai repetidamente dizendo, ao seu lado, junto dele, depois dele. Ao longo de todo o capítulo 3, Neemias descreve as seções, as responsabilidades desses líderes, dessa maneira, usando esses termos, ao seu lado, junto deles e depois deles. Então veja que, de forma habilidosa, Neemias delega as responsabilidades para cada chefe, tornando então a tarefa ser possível de monitoramento. Veja como Neemias, como líder dessa obra, consegue então acompanhar cada sessão, conhecendo os líderes pelos seus nomes e também a que grupo de famílias eles pertenciam. Veja que também Neemias distribui o trabalho em equipes, também envolvendo todos no trabalho. Neemias conseguiu envolver vários tipos de pessoas nesta grande e extensa obra. Como eu já disse, foram divididos cerca de 40 grupos de frente de trabalho, 40 equipes. E dentro dessas 40 equipes, Neemias envolve a todos ali naquele trabalho. Nós podemos ver no verso 1 e também no verso 28, os sacerdotes sendo listados no trabalho. Veja que os sacerdotes eles tinham seu ofício separado, mas estes não alegaram, por conta do seu chamado, que não poderiam participar da obra. Não poderiam argumentar dizendo, o nosso chamado é cuidar da parte espiritual. Mas muito pelo contrário, os sacerdotes foram envolvidos também no trabalho braçal. E eles reconstruíram a sua parte, consagraram a sua parte, a parte que lhes cabia, que era a porta das ovelhas. Veja que além dos sacerdotes, Neemias envolve também pessoas que eram de outras cidades. No verso 2, vemos que foram envolvidos aqueles que eram de Jericó, que era uma cidade distante de Jerusalém. No verso 5, nós podemos ver que os tecoítas. Verso 7, vemos os gibeonitas, os de Mispa. Verso 13, os de Zanoa. Verso 14, os de Bet-Raquerem. Verso 16, os de Bet-Zur. Verso 17, os do distrito de Keila. Veja como também pessoas de outras localidades foram envolvidos nessa grande e extensa obra. Também pessoas de profissões e habilidades distintas também foram envolvidas nesta grande e extensa obra. Uziel, um dos ourives, Hananias, um dos perfumistas, no verso 8. Veja que estes eram artesãos e poderiam também ter argumentado dizendo que a sua vocação não era trabalhar braçalmente na construção de muros. Também Neemias envolve os governantes, que eram os maiorais da cidade. O verso 9 cita Refaías, o verso 12 cita Salum. E também no verso 32 cita também os comerciantes. Vejam que estes eram pessoas de alta posição social. Mas esses não consideraram a sua condição superior e trabalharam firmemente ao lado do povo. Veja que todos estes trabalharam duramente na reconstrução dos muros de Jerusalém, independentemente de seu ofício, de sua profissão, do seu chamado, da sua posição social. E o esforço de todos esses foi um esforço notável. Mesmo Neemias sendo um grande líder e buscando envolver a todos,
Porém, nós podemos perceber no verso 5 que nem todos se submeteram ao trabalho. Veja o que diz o verso 5 do capítulo 3. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Veja que este grupo de pessoas ele não se sujeitou ao trabalho naquela obra grande e extensa de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Sempre existirão pessoas que não vão se envolver nesta obra. Sempre haverá esse tipo de pessoas, já tínhamos visto os oponentes já aparecendo no capítulo 2 de Neemias. Sempre haverão pessoas que não vão se envolver. Sempre haverá pessoas que serão oponentes na construção dessa grande e extensa obra. E eles vão demonstrar o seu descontentamento. Mesmo os nobres dos tecoitas não querendo se submeter ao trabalho, é notável destacar que o povo tecoita, ele não se deixou levar pelos seus nobres. E eles não só se envolveram na construção, como nós vemos na parte 5, como também no verso 27, nós vemos que ele se envolve mais ainda no trabalho. Veja o que diz o verso 27 do capítulo 3. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Veja que estes não consideraram o que os seus nobres estavam fazendo, que era não se envolver na obra. Muito pelo contrário, mais ainda eles se envolveram na construção dos muros. Para a realização de uma grande e extensa obra de restauração, é preciso o trabalho em equipe. E como aplicação, nós podemos dizer que a igreja deve envolver todos nesta obra. A evangelização e o discipulado não são deveres de apenas alguns, mas a evangelização e o discipulado é dever de toda a igreja. Também é importante dizer que quando os oponentes se levantam contra esta obra, mais ainda a igreja deve trabalhar duro e fazer muito mais ainda. Este trabalho deve ser um trabalho em equipe e cada pessoa deve ser envolvida em uma das partes desta obra. A terceira atitude de Neemias, ele executou um trabalho coordenado. Neemias, ele pôde transformar esta grande e extensa obra em metas possíveis. Ele também dividiu as tarefas em equipe. E não somente isso, ele executou o trabalho de forma coordenada. E isso possibilitou a obra não ter falhas. Imagine se essa obra de construção dos muros não tivesse uma coordenação. Talvez muitos grupos iriam trabalhar apenas em uma parte e deixar outras. Talvez a parte que ia finalizar o encontro de uma parte com a outra também poderia deixar falhas, espaços e então brechas para que os inimigos pudessem entrar. Mas veja como Neemias ele coordena o trabalho. É possível perceber pelo texto que cada equipe trabalhou a partir do ponto em que a outra finalizava o seu trabalho. O texto ele vai se desenvolvendo dizendo outra porção, outra parte, depois dele, mostrando que houve organização, que houve coordenação nesse trabalho. E esse trabalho ele foi organizado e coordenado de acordo com a realidade dos trabalhadores, e isso serviu para a motivação do envolvimento dos trabalhadores nesta obra. Muitos trabalhadores eles puderam atuar conforme, digamos, o seu interesse. No verso 1, nós podemos ver que os sacerdotes edificaram a porta que conduzia ao templo, que conduzia ao local de culto. E no verso 23, nós podemos ver que alguns trabalharam inclusive na frente de suas casas ou até próximos de suas casas. Veja o que diz o verso 23 do capítulo 3. Depois repararam Benjamim e Hassube defronte da sua casa. Depois deles,
reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Veja que esses então foram motivados pela possibilidade de trabalhar em frente à sua casa. E assim, então, esses trabalhadores se sentiram mais motivados, e até mesmo para construir muros fortificados em frente à sua casa, porque isso era do seu interesse. Mesmo que a obra ela tenha objetivos coletivos, a organização do trabalho deve primar pelo interesse de cada trabalhador. Porque a realização de uma grande e extensa obra de restauração, ela precisa ser executada e coordenada considerando a realidade de cada trabalhador. E como uma aplicação dessa terceira atitude de Neemias, que foi executar um trabalho coordenado, é que a coordenação ela é essencial para alcançar as metas previstas. Nós sabemos que Deus ele está no controle e ele age conforme a sua vontade providencial. Mas a igreja ela deve mostrar zelo pela organização e pela execução coordenada dessa grande obra. A igreja deve perceber a característica que cada trabalhador tem. Alguns podem talvez não conseguir liderar um grupo de discipulado, mas é possível que esse consiga liderar um grupo de evangelização. Talvez não consiga liderar um grupo de evangelização, mas é possível liderar um grupo de oração por missões. Ou então organizar um grupo que venha angariar fundos para também financiar os nossos irmãos missionários. Veja que cada trabalhador deve participar e que cada trabalhador pode participar conforme as suas características. Quarta e última atitude desse grande líder chamado Neemias é que ele reconheceu o trabalho de cada equipe. Como nós vimos, Neemias não foi apenas um líder motivador e também um grande planejador. Neemias foi um líder que soube reconhecer os méritos de seus trabalhadores. Todo o capítulo 3 é um reconhecimento das equipes que trabalharam nessa grande e extensa obra. Porque todo o capítulo 3 é uma lista nominal das pessoas, ou pelo menos dos grupos das pessoas que trabalharam nessa obra. E veja como Neemias vai cuidadosamente descrevendo cada trabalhador, cada grupo, reconhecendo a grandiosidade do seu trabalho. Veja que em alguns casos, Neemias ele chega a descrever a bravura que esses trabalhadores realizaram nesta obra. Veja que Neemias, no verso 13, ele destaca Hanum e destaca os moradores de Zanoa, no verso 13, que diz assim: a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta. Veja também, queridos, no verso 20, como ele destaca ali a vontade de Baruque nesta obra. Verso 20, depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. E novamente lembramos dos tecoitas, que não só construíram a sua parte no verso 5, como também outra parte foi construída no verso 27. Reconhecer o trabalho do outro é uma marca de grandes líderes. E é uma coisa interessante de destacar, é que Neemias nenhuma vez citou o seu próprio trabalho. Neemias ele não busca em nenhum momento o seu auto-reconhecimento. Ele não busca em nenhum momento trazer glórias do feito realizado, trazer glórias para si mesmo. O texto cita alguém de nome Neemias, mas não é o Neemias que nós estamos tratando como líder dessa obra. Mas sim, Neemias ele soube dar crédito ao trabalho dos outros e não trouxe a glória para si, porque todo líder, na verdade, é o maior servo. E Neemias, querido, ele não trouxe a glória para si, mas soube
ao final dessa obra completada, dar glórias a quem realmente realizou toda essa reconstrução, toda esta restauração. No capítulo 6, do verso 16, Neemias vai dizer: por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias soube não só reconhecer o trabalho de seus trabalhadores, mas também glorificar aquele que verdadeiramente realizou a restauração dos muros de Jerusalém. Como aplicação, podemos dizer que todos os trabalhadores da grande e extensa obra que a igreja tem receberão o seu verdadeiro reconhecimento pelo trabalho realizado. Eles terão o seu galardão. Nós podemos afirmar que todos os trabalhadores desta obra terão os seus nomes arrolados, ou seja, escritos no livro da vida. E nós podemos também dizer que esses trabalhadores desta grande e extensa obra que a igreja tem, que é fazer Cristo conhecido, serão recepcionados pelo próprio dono da obra. E Cristo dirá: vindes, benditos de meu Pai. E para finalizar, gostaria de fazer as considerações finais, dizendo que a realização da grande e extensa obra de restauração dos muros de Jerusalém, feita por Neemias e todo o povo, na verdade aponta para aquele que havia de vir para o judeu daquela época, o judeu que estava no ano de 445 a.C. Jesus Cristo, sim, seria o grande restaurador de todas as coisas. A restauração do templo e dos muros, que foi liderada por Esdras e Neemias, serviram para recompor a nação da qual viria o Messias prometido, que de fato libertaria o povo da idolatria e da escravidão e construiria uma cidade eternamente fortificada. E para nós, nos dias de hoje, nós cremos e sabemos que o grande líder já veio e que ele já restaurou todas as coisas e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. É o Senhor Jesus Cristo quem verdadeiramente restaura uma vida arruinada pelo pecado e a transforma em uma vida fortificada, uma vida fortalecida na graça salvadora de Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus possa estar falando fortemente aos nossos corações e que nós possamos olhar para aquele que verdadeiramente restaurou todas as coisas, que verdadeiramente restaura uma vida arruinada pelo pecado, transforma essa vida pelo poder do Evangelho e traz ela para viver na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidá-los a orarmos nesse momento pela palavra que foi aqui apresentada, ministrada, exposta, e que essa palavra tenha falado aos nossos corações e que essa palavra cause um grande impacto em nossas vidas. Quero orar com todos nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, nós glorificamos ao Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua bondade tem alcançado o Teu povo em toda e qualquer geração. Quando o Teu povo andou disperso, desgarrado, o Senhor os trouxe de volta e reedificou e restaurou todas as coisas. Naquele momento de Esdras e Neemias, o Senhor não apenas fez uma restauração social, reconstruindo um prédio, um templo, reedificando os muros, mas o Senhor trouxe a restauração espiritual. E é isso, Senhor, que te pedimos também nessa nossa oração. Que o Senhor venha, o Pai querido do céu, para decretar, Senhor, em nossas vidas, pelo poder do Teu Evangelho,
a restauração em nossas vidas. Que o Senhor esteja transformando uma vida de pecado em uma vida de trabalho na tua obra, em uma vida de serviço, de dedicação, uma vida em que é possível fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido. Restaura-nos, Senhor, e seja conosco nessa grande obra, nessa grande e extensa obra de fazer discípulos, de anunciar o teu evangelho. Que o Senhor esteja abençoando-nos, Senhor, enquanto a sua igreja. O Senhor nos dê força, nos dê condições para trabalhar. E o Senhor tem nos dado, Senhor, porque a tua poderosa mão tem sido sempre conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pelas palavras que aqui foram lidas. Que o Senhor esteja tocando no coração de cada um. Nós pedimos, Senhor, que a noite seja de paz, que a noite seja de bênçãos, e que possamos, Senhor, Pai, a cada dia trabalhar duramente para o Senhor. Nós oramos, Senhor, certo de que o Senhor já restaurou todas as coisas, certo de que o Senhor já recuperou tudo e apenas aguardamos a consumação de todas as coisas. Em nome daquele que realizou toda esta obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.